No vídeo de hoje falaremos sobre os casos de suicídios do Brasil. Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos sempre que publicarmos. Vamos ao assunto de hoje. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, apontaram que em 2019, a principal causa de morte no mundo foi o suicídio, representando 1 a cada 100 mortes. É um dado preocupante, pois são números que superam a morte por homicídios ou por doenças, como o câncer de mama. Mas, e quanto aos índices de suicídio no Brasil? Acompanhe um panorama com os dados mais recentes sobre o suicídio no Brasil. E entenda por que estamos diante de um problema de saúde pública que exige a atenção dos governos e a conscientização da sociedade. Quais são os índices de suicídio no Brasil? Para entender o problema do suicídio no país, o melhor caminho é analisar os números sobre esse tipo de morte. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2023, houve 16.262 registros de suicídio no Brasil no ano de 2022. Dessa forma, tivemos 8 suicídios por 100 mil habitantes. Números da Secretaria de Vigilância em Saúde, SVS, do Ministério da Saúde, indicaram uma elevação de 43% no país de 2010 a 2019, passando de 9.454 casos de suicídio para 13.523. A pesquisa mostrou que todas as regiões do Brasil tiveram aumento das taxas, porém o crescimento foi maior no Sul e no Centro-Oeste. Situação do Brasil no mundo. Segundo a OMS, o Brasil ocupa o 8º lugar entre os países com os maiores índices de suicídio. Saiba ainda que o aumento de casos é uma situação observada mais especificamente nas Américas. Há mais registros de suicídios entre homens ou mulheres. O suicídio é um fenômeno que pode atingir qualquer pessoa, independentemente do gênero. Afinal, é um problema que pode ter causas variadas, desde as psicológicas e biológicas até questões sociais, econômicas, políticas e culturais. Contudo, os índices são maiores entre o sexo masculino, como aponta um estudo descritivo do Ministério da Saúde entre os anos de 2010 a 2019. Entre os homens, a taxa de morte por suicídio em 2019 foi de 10,7% por 100 mil, enquanto entre as mulheres o número foi de 2,9%. Ao observar o aumento das mortes por suicídio de acordo com o sexo, o estudo mostrou um aumento das taxas para ambos. Mas, comparando os anos de 2009 a 2018, houve uma elevação de 45,7% nos índices de suicídio entre mulheres e 33% entre homens. Um estudo da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, apontou os determinantes sociais de mortes por suicídio entre 2010 a 2019, de acordo com cada gênero. Entre os homens, as mortes por suicídio estão associadas ao uso de álcool, outras substâncias e ao homicídio. Já entre as mulheres, o risco foi associado à desigualdade educacional. E para ambos os sexos, o desemprego também mostra relação com as taxas de suicídio. No Brasil, o aumento da incidência de suicídio nos últimos anos apresenta relação com a pandemia da Covid-19, período marcado pelo medo, sofrimento e também pelas mudanças na economia, especialmente com o desemprego, que afetou muitas famílias. Qual a faixa etária em que o índice de suicídio é maior? É importante observar também qual a faixa etária na qual a taxa de suicídio é maior. O estudo do Ministério da Saúde apontou que os adolescentes foram os que mais morreram por suicídio no país, passando de 606 mortes em 2010 para 1.022 em 2019, uma elevação de 81% no período. Em 2019, as regiões Norte, Sul e Centro-Oeste foram as que registram mais mortes por suicídio entre os adolescentes. Suicídio em idosos. É importante mostrar que o suicídio é um problema que também afeta os idosos, como mostra a pesquisa Suicídio em Idosos, um estudo epidemiológico da Escola de Enfermagem e da Universidade de São Paulo, USP. O estudo apontou que, de 2012 a 2016, nessa faixa etária,
A média de casos de suicídio foi de 7,8% a cada 100 mil pessoas, 47% a mais que os 5,3 por 100 mil entre a população geral. Mostrou ainda que os idosos usam meios mais letais e os casos de suicídio acontecem dentro de casa. Qual a porcentagem referente a pessoas que sofrem de algum transtorno mental? Temos que acrescentar ainda a questão da relação dos casos de suicídio com transtornos mentais. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma estimativa de que 96,8% dos casos têm essa relação, sendo que a depressão é a doença número 1 quando se trata da ligação com as mortes por suicídio. Mas ela não é a única, pois os especialistas veem também a ligação com transtornos de humor, como o transtorno bipolar. Existe ainda a relação com transtornos psicóticos, de ansiedade e de personalidade. É de extrema importância conhecer os índices de suicídio no Brasil e do mundo, saber quais são os grupos mais atingidos e até mesmo a relação dos casos com transtornos mentais. Dessa forma, a sociedade pode ter um olhar mais sensível para a situação e oferecer apoio e amparo para pessoas com maior risco de tirar a própria vida. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2023, foram registrados 12.900 casos de suicídio no Brasil, o que representa uma média de 35 mortes por dia. Esses dados, embora preocupantes, demonstram uma queda de 10% em relação à OMS números de 2022, quando foram registrados 14.300 casos. Essa queda pode ser atribuída a diversas iniciativas de prevenção ao suicídio que foram implementadas no país nos últimos anos, como aumento da cobertura da atenção básica à saúde mental. Mais pessoas estão tendo acesso a acompanhamento psicológico e psiquiátrico, o que ajuda a identificar e tratar problemas de saúde mental que podem levar ao suicídio. Campanhas de conscientização. A campanha Setembro Amarelo, por exemplo, tem ajudado a desmistificar o suicídio e a incentivar as pessoas a buscarem ajuda. Disponibilização de serviços de apoio. O Centro de Valorização da Vida, CVV, por exemplo, oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia, pelo telefone 188. Apesar da queda nos números, o suicídio ainda é um problema grave de saúde pública no Brasil. É importante continuar investindo em medidas de prevenção e conscientização para que possamos reduzir ainda mais o número de mortes por suicídio no país. Algumas medidas que podem ser tomadas para evitar o suicídio. Procurar ajuda profissional. Se você está pensando em suicídio, procure um profissional de saúde mental. Ele poderá te ajudar a entender seus pensamentos e sentimentos e a desenvolver mecanismos de enfrentamento. Falar com alguém de confiança. Converse com um amigo, familiar ou membro da família sobre como você está se sentindo. O apoio social é fundamental para prevenir o suicídio, evitar o isolamento, participe de atividades sociais e esteja rodeado de pessoas que te apoiam. Cuidar da saúde mental. Pratique exercícios físicos, tenha uma alimentação saudável e durma bem. Cuidar da sua saúde mental é essencial para prevenir o suicídio. Ligar para o CVV. Se você está precisando de apoio emocional, ligue para o CVV pelo telefone 188. O serviço é gratuito e sigiloso. Se você conhece alguém que está pensando em suicídio, fique atento a OS sinais de alerta. Fique atento a mudanças de comportamento, como tristeza profunda, isolamento social, pensamentos suicidas e desesperança. Converse com a pessoa. Ofereça apoio e incentive a pessoa a procurar ajuda profissional. Não deixe a pessoa sozinha. Se você estiver preocupado com a segurança da pessoa, não a deixe sozinha. Ligue para o CVV. Ligue para o CVV pelo telefone 188 e peça orientação. Lembre-se, o suicídio é um problema grave de saúde pública, mas pode ser prevenido. Se você está pensando em suicídio, procure ajuda. Você não está sozinho. Para receber mais conteúdos com esse e outros temas, deixem seu like no vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigado por chegar até o final. Abraços a todos, muitas bênçãos.